Boa tarde, tudo bem, pessoal? Como que vocês estão nessa sexta-feira aí, pré-fim de semana, cheio de coisa legal para fazer aqui na região. Mais tarde eu vou entrar com um boletim semanal, você viu, com várias dicas interessantes aí para quem tiver de folga. Eu, no meu caso, não estarei de folga, estarei aqui trabalhando, então se você tiver alguma coisa urgente, manda pra gente também, a gente vai atrás. Jornalismo é isso aí, sempre pertinho de você. E hoje eu venho aqui nesse programa, no Diálogo Diário, para falar sobre um assunto que tem alertado as pessoas aí, a população. Todo mundo está vendo nas televisões, nos jornais, né, sobre o sarampo, que é uma doença que voltou aí e tem afetado muita gente. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, já são 633 casos registrados em todo o estado. Aqui no Grande ABC, nas 7 cidades, são 58 pelo menos. Santo André é a cidade que mais tem casos registrados, que são 19. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso com a minha convidada aqui, que teve um grande prazer de estar por aqui, uma grande honra ter atendido ao nosso convite, que é a infectologista pediátrica da Redditor, a Débora Ascar. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você, ela vai alertar a gente, vai tirar todas as dúvidas, que eu sempre digo, nesses casos a melhor coisa é ter informação. Sim, sem né? dúvida. É a primeira arma que você tem contra qualquer coisa, é a informação. Então, aproveita aqui que você está ao vivo aqui com a gente, manda suas perguntas, tudo que você está conversando com os vizinhos, aí com a família, será que eu posso tomar vacina, será que eu não posso? Eu não lembro se tive sarampo, e agora? É agora, a hora é agora de você tirar suas dúvidas, tá? Então a gente vai começar com a pergunta mais simples, eu acho que também a mais importante de todas, né? O que é sarampo, doutora, por favor? Bom, sarampo é uma doença do grupo das doenças exantemáticas. Doença exantemática é uma doença infecciosa que tem manifestação cutânea, né? Então, junto do sarampo tem a rubéola, né, a roséola, né, a catapora, são doenças causadas por agentes infecciosos, por bichos, e que dão manifestação de pele. Certo. Aí é vírus, bactérias? O sarampo é vírus. Vírus, então vírus, gente. Já tiramos a primeira dúvida aí. A contaminação. Esses casos, eles têm se espalhado muito rapidamente. Sim. Isso tem a ver por causa da contaminação do sarampo? Sim, o sarampo é uma doença de transmissão por gotículas e aerossóis. Né? Então é uma doença que se espalha no ar a partir da eliminação de gotículas do paciente infectado, né? Do indivíduo infectado. E essas gotículas ficam no ambiente também. Então, depois de um período normalmente curto, após a eliminação dessas gotículas, outros indivíduos podem se infectar também. Por exemplo, eu estou num transporte público, Sim. espirro, eu tuço, passo a mão ali, a próxima pessoa que passa, põe na boca. Normalmente tipo... é aspiração, né? Aspira ou que está no ar Sim. mesmo. Então, também nesse caso, como todas as outras doenças, né, reforçar a higiene, né? Sim, como é uma doença de transmissão respiratória, fica muito difícil esse controle, né? Como você comentou, transporte público, viagem de avião, né? Então a transmissão acaba sendo mais difícil de você controlar. Em ambientes hospitalares, a gente costuma usar máscara, né? Aquela máscara que parece um bico de pato, para evitar essa transmissão, mas no dia a dia fica complicado, né? Certo, legal. Então, primeiras dúvidas, o que é sarampo e como é o contágio, então fica atento aí, pessoal. Quais as possíveis complicações do sarampo, né? Bom, porque a gente fala, sarampo, passou, tive, mas já foi. Pode ter complicações sérias? Sim, o sarampo, normalmente, além das manchas no corpo, ele dá muita febre, né? Diferente de outras infecções de pele que são causadas também por vírus, a febre e a manifestação cutânea normalmente é concomitante. Vem um pródromo, né? Uns 3 dias de febre forte, alta, uns 40 graus de febre. Depois desse período de uns 3 dias, mancha o corpo de cima para baixo e junto com a febre vem as manchas. E o que é muito marcante no sarampo, e inclusive é um sinal que para nós médicos é um sinal de alerta, é a presença de sintomas catarrais. Né? Então a tosse, coriza e a conjuntivite são sintomas muito comuns. Inclusive fazem a gente pensar no sarampo fortemente, né? Então se tem febre alta, dor no corpo, mancha depois de uns 3 dias dessa febre, junto com a febre a mancha e junto com tudo isso uma gripe forte, um catarro forte, aí pensa-se em sarampo.
A complicação mais comum é a infecção de ouvido, que é uma complicação que não costuma ter uma gravidade, uma morbidade, não leva à morte, nada disso, é o mais comum. Então vem aquela congestão, o catarro, e aí infecciona o ouvido por outro bicho, por uma bactéria, e aí trata com antibiótico. A complicação que mais frequentemente leva à gravidade, é a pneumonia. Então se morre de sarampo, de pneumonia. Né? Então do sarampo morre mais frequente de pneumonia. O que também acontece, por exemplo, com a catapora. A catapora, o óbito normalmente vem de uma pneumonia secundária, né? Vem infecção viral primeiro, depois vem infecção no pulmão por uma bactéria, e aí normalmente morre da bactéria no pulmão. O que é mais grave, né? Então o mais frequente leva ao óbito é o quadro respiratório pulmonar. Agora, o que é mais grave, mas é mais infrequente, são as complicações neurológicas, né? Que podem ser junto com o quadro da infecção. Então, eu posso estar com a mancha no corpo e desenvolver um quadro neurológico, que é a encefalite aguda, ou tardio, né? O sarampo ainda tem uma complicação tardia que pode acontecer anos após, que chama panencefalite esclerosante subaguda. Né? Então, também tardiamente pode acontecer uma complicação neurológica, mas são bem raras. Né? Então, o mais frequente é o quadro agudo, exantema, mancha no corpo, catarro, passa. O que normalmente acontece mais chatinho é o ouvido infecciona. O que mais normalmente mata é a pneumonia por uma bactéria que vem depois da infecção viral. E o que é mais grave são os quadros neurológicos. Perfeito, muito bem explicado. E assim, como todas as doenças, ficar alertas aos sintomas, né? Às vezes as pessoas, uma gripe vai passar, uma febre vai passar. Primeiro, sinal de febre é porque tem alguma coisa errada. Sim, febre alta. Febre alta, que persiste, que não sara. Persiste. E aí as manchas, né? Às vezes as pessoas demoram, não tô com sarampo, e demora a mancha aparecer. Às vezes é melhor ir até antes verificar, 3, 5 dias, mais ou menos. Não é tanto tempo depois. E aí vai no médico, não deixa pra depois. E o catarro, não, né? O catarro tem que ter. Para ter sarampo tem que ter catarro. Certo, legal. Então, sintomas aí, alerta. Obrigada a você que está online aí, bastante gente assistindo. Luiz Carlos Júnior. E a Vânia Monteiro de Oliveira fez uma pergunta que já vai para a nossa próxima pauta aqui, que são as vacinas, né? Então, ela pergunta o seguinte: as primeiras vacinas do bebê, a do sarampo já está entre elas? Para a pessoa perfeita, a pediatra, que ela vai poder responder. Sim, né? Então a vacina do sarampo, na rotina, ela é feita junto com a vacina da cachumba e da rubéola, na primeira dose aos 12 meses, e junto com a cachumba, rubéola e catapora, na segunda dose aos 15 meses. Né? Então são 2 doses que são oferecidas na rotina, uma aos 12 e uma aos 15. E é uma vacina combinada, é uma vacina que na primeira dose é sarampo, cachumba e rubéola, numa injeção, e na segunda dose sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é catapora, em uma injeção. Certo. Portanto, novamente, a gente já disse em outros programas a importância da vacinação. Já protege aí contra várias doenças depois que podem vir a afetar na vida adulta, né? Sim. Essas vacinas, para de repente olhar na carteirinha, está escrito ou tríplice viral, que é a de 12 meses, que é sarampo, cachumba e rubéola, ou SCR, aos 12 meses. E a dos 15 meses é a tetraviral, ou SCRV. Se você perceber lá, SCR e SCRV, já são as 2 doses do sarampo, tá ali. Então, se essas crianças, ou que já estão adultos hoje, acharem a carteirinha de vacinação, virem que existe essas vacinas, o que faz? Antigamente, na nossa época... Quem tem 30 e poucos anos, né? 20 e poucos, vai. Não, tô brincando, 30 e poucos. Até antes, né, a vacina ela era dada sozinha. Era só sarampo, era feita aos 9 meses e aos 15 meses. Alguns momentos em que na história do país a gente teve situações de bloqueio também, de fazer, tentar bloquear epidemias, foi também utilizada a vacina dupla viral, sarampo e rubéola. Mas hoje em dia, inclusive atualmente no bloqueio e na rotina, é tríplice viral. Né? No bloqueio, não usa a vacina com catapora. A gente está usando a sarampo, cachumba e rubéola. Certo.
Então, verifica a carteirinha, qualquer dúvida, vá num posto de saúde, mostre a carteirinha para a pessoa, porque só ela vai poder dizer, olha, tomou, não tomou. E, de novo, importante, guarde a carteirinha, viu, gente? Guarde a carteirinha, ela é importante pro resto da vida, né? Se alguma criança, enfim, tomou de novo essas 2 vacinas certinho, ela não precisa vacinar pro resto da vida? Ou agora, como a gente está numa campanha ostensiva, né, precisa? Quem precisa tomar essa vacina? Bom, então tem 3 respostas aí. 2 doses da vacina habitualmente garante 100% de proteção. A vacina do sarampo é muito boa, ela é muito imunogênica. Então, a gente considera imunizado, protegido com 2 doses da vacina. Se houve um caso suspeito na região onde você vive e se você vai ter que ser bloqueado, se vai ter que receber ali uma vacina porque teve um caso suspeito, independe de ter tomado essas 2 doses, você vai receber o bloqueio. Certo. Tá? O que está se fazendo no momento, prioritariamente, independente das doses anteriores e independente de ser um bloqueio ou não, de você ter entrado em contato, são 2 grupos populacionais, que são as crianças de 6 meses a 1 ano, que normalmente não recebem essa vacina. E outra população que é o adulto jovem, de 15 a 29 anos. Esses 2 grupos, o pequeno não tomou, mas o de 15 a 29, mesmo que tenha as 2 doses, é importante participar da campanha, tá? Então, quem obrigatoriamente tem que tomar, mesmo tendo 2 doses, é o indivíduo que entrou em contato e vai ser bloqueado. Então, aí tanto faz, tomou 2, não tomou, tomou 3. É importante que tome de novo para garantir. garantir. Esse tem que tomar, o que entrou em contato. E essa população dos 15 aos 29, mesmo se tomou, tem que tomar também. Certo. O ideal é isso, né? E o bebezinho que não tomou. Que foi antes dessas de 12 e de 15 meses. Isso, quem porque tem 6 de 6 a 12. De 6 a 12 meses. Perfeito, legal, certo? Vocês estão se marcando aqui, ó, a Adélia Marques. Amanda Marques, vai tomar vacina, vai tomar vacina, Amanda Marques. Perde esse medo aí, rapidinho, a picadinha, vai, protege bastante. Anderson Fattori, Suelen Portal, todo mundo aqui com a gente, obrigada, viu? Vamos voltar às vacinas novamente. Então, a campanha que está sendo feita aqui no país todo, né? Até 16 de agosto, está sendo ostensiva essa propaganda, essa campanha, para que as pessoas vão a qualquer posto de saúde perto da sua casa e tomem essa vacina, principalmente nesses 2 grupos que ela disse que são importantes, que são quem tem de 15 a 29 anos, que é o jovem adulto, e a criança de 6 meses a 1 ano. 1 ano. Então, esses são os 2 grupos prioritários. Porém, existem outras prioridades também nesse caso, que a gente chama as ações de bloqueio, que ela estava explicando, que são as pessoas que tiveram contato com alguém com sarampo. Então, essas são as de bloqueio. E tem a varredura também, que é o que eles chamam, que é a imunização de quem mora perto, os vizinhos ali da rua, ou o amiguinho da escola, né? Que não necessariamente são da família, mas que tiveram também contato com alguém de sarampo. Essas ações, as pessoas também têm que ficar tranquilas, porque quem vai atrás é a vigilância. Certo. Né? Então, a vigilância sanitária, como funciona? Por exemplo, no hospital. Eu tenho um caso de sarampo, eu notifico esse caso, a vigilância pega esse paciente, faz outros exames adicionais nesse paciente, confirma realmente, porque nem sempre a suspeita é um caso verdadeiro, tá? Então, a gente tem primeiro diferenciar entre o caso suspeito e o caso verdadeiro. Colhe outros exames, exame na urina, às vezes na secreção, né? E que normalmente a gente não faz em um hospital. No hospital, normalmente, a gente faz mais no sangue. E confirmado esse caso, a vigilância vai te procurar. Certo. Tá? Então, você não precisa, assim, ficar com ansiedade de, eu ouvi falar que o vizinho do vizinho teve, não vieram aqui. Então, a própria vigilância vai atrás e faz o bloqueio.
Legal, então fique atento, só se baterem na sua porta, Isso. não se desespere, né? A gente Isso. não tá querendo que você se desespere. Mas fique atento, é importante, de novo, você matar todas as suas dúvidas para poder tomar a vacina corretamente. Muitos leitores nossos estão comentando nas nossas matérias, a gente já tem feito matéria de sarampo há um bom tempo, que não tá fora desse grupo, enfim, mas mesmo assim gostaria de tomar a vacina. E aí tem posto que dá, tem posto que não dá. Como é que funciona nesse caso? Aquilo que eu falei, quem está fora do grupo vai de acordo com a idade. Então, se você tem até 30 anos e você tem 2 doses, você pode ir, se você não entrou em contato, não vai ganhar, tá? Mas se, por exemplo, você perdeu o seu cartão de vacina, aí você entra na rotina da sua idade, né? Acima dessa idade, até abaixo dos 60, né? Você tem que ter uma dose. E acima dos 60 não precisa se preocupar. Mas por que essas idades, né? Acima de 60, de 30 a 59 e abaixo dessa idade? Porque na época em que os indivíduos acima de 60 anos eram pequenos, o sarampo era uma doença endêmica, de alta circulação, como a catapora, por exemplo. Então, a maioria da população entrou em contato. Então, tem aquele anticorpo de memória daquela época. E esse anticorpo garante a proteção, né? Então, é por isso também que, durante muito tempo, a gente não vacinava as crianças pequenas até 1 ano. Porque a mãe passava esse anticorpo para o bebê, né? Esse anticorpo para o bebê durante a gravidez. Agora, se eu não tomei vacina e se eu não entrei em contato e eu não tenho esse anticorpo, eu não protejo meu bebê. Você entendeu? Entendi. Interessante, legal, gente. Boa explicação novamente. Então a gente falou das grávidas, né? As grávidas é o grupo que não pode tomar vacina? Não pode. Vamos falar sobre os que não podem clinicamente tomar vacina. As gestantes, né, não podem tomar vacina porque é uma vacina viva, né? Como a gente falou, é uma vacina bastante imunogênica. Para o antígeno do sarampo, não é tão complicado o fato de tomar vacina, mas na combinação da vacina, tem o componente da rubéola, que o antígeno vacinal, a substância da vacina também pode dar reação no bebê em formação, né? Então, vacina grávida não pode tomar vacina viva por isso, porque pode interferir na formação do bebê. Certo. Tá? Outra população que não preferencialmente evitar a vacina viva são os imunossuprimidos, né? Então, são os pacientes que têm alguma doença, como, por exemplo, câncer, em atividade, né? Em imunossupressão. Em tratamento, inclusive. Os pacientes portadores do vírus HIV que estão com doença aguda, né? Tem imunidade muito baixa. Quem porta o vírus HIV e não está doente, tem as células altas, não tem nenhuma complicação, não tem proibição, tá? Quem toma remédio que abaixa muito a imunidade também, verdadeiramente, mas isso o médico normalmente orienta a não fazer a vacina por ser uma vacina viva. Em relação à questão das substâncias que contém na vacina, tem 3 substâncias que a gente orienta. Então, é o ovo, o leite e a neomicina, que é um tipo de antibiótico, que está ali no meio da vacina, pedacinhos dessas coisas. Então, a alergia do ovo não é proibido se, por exemplo, eu fiz um exame de sangue e apareceu um pouquinho de alergia do ovo. Tá. Se eu comi o ovo ou se alguma coisa que contenha ovo e tive uma alergia generalizada, tampou a garganta, foi no pronto-socorro, tomou adrenalina, inchou o olho, essa pessoa é um alérgico ao ovo que não pode tomar vacina. Certo. Agora, se é um alérgico ao ovo que apareceu no exame de sangue, no RAST, né, que a gente fala, ou naquele de pele, no prick test, não é proibido, tá? E o leite, né? Então, existe uma vacina que não é a vacina que está sendo realizada na campanha, não é a vacina indiana, que contém traços de lactoalbumina, que é uma proteína que contém no leite, que é uma proteína do leite.
Quem é alérgico ao leite, ou seja, crianças normalmente que são alérgicos ao leite e não podem entrar em contato, não podem tomar essa vacina indiana. Mas a nossa, tudo bem. Essa que está sendo feita, pode tomar. Certo. E alguém que esteja com um resfriado muito forte, uma gripe, na verdade, com febre, enfim, é importante que espere um pouquinho. Olha, ou já pode gripe não proíbe, uso de antibiótico não proíbe, tá? A febre, para qualquer vacina, a gente não gosta de dar no dia da febre. Tá. Se já está 2 dias sem ter febre, já pode tomar. Tá? Até porque, de repente, pode confundir um sintoma, né? A reação da vacina do sarampo, ela leva 1 semana, né? Ela leva uns 5 dias. Então, quem for viajar para um lugar tem que tomar tem que tomar antes, 15 dias de antecedência, isso é importante. Mas agora, como a gente está nessa situação, né? Na verdade, a viagem deixa de ser... Todo mundo acaba tendo que tomar aqui da região, né? Mas, enfim, a febre, o ideal é 48 horas a febril e as reações normalmente são de 5 a 7 dias após. Certo, legal. E a doença ficou erradicada por uns 5 anos, pelo menos no país, não, né? Ela, assim, a gente deixou de ter sarampo endêmico. Tá. Esse nome, erradicado, é muito forte. Poucas doenças são erradicadas. Então, o sarampo, ele, durante muitos anos, deixou de ter circulação dentro do país, o vírus que é nosso, circulando de uma pessoa para outra. Então, vinha um estrangeiro com vírus, acabava ali com aquela pessoa. Tá. Né? Então, agora o vírus veio e ele circula entre nós, ele é uma circulação endêmica nossa. O sarampo, ele continuou circulando depois de 2000, que foi de 2000 a 2015, a gente não teve circulação endêmica. Ele continuou circulando na Europa, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos, e mesmo durante esse período de 2000 a 2015, ele continuou sendo frequente em vários lugares do mundo. Tá? Então, ele não foi eliminado do país, né? Como, por exemplo, a poliomielite. A poliomielite, ela foi eliminada do Brasil. Não tem poliomielite no Brasil. Tá. Nem casos estrangeiros, tá? Mas não foi erradicada do mundo, porque existem alguns lugares do mundo que ainda tem poliomielite, mas não circula aqui. Entendi. Tá? Agora, o sarampo não. O sarampo, ele é endêmico em vários lugares do mundo. A gente deixou de ter sarampo brasileiro, verde e amarelo, circulando, de 2000 a 2015, né? Só casos importados, pipocando um ou outro, e agora voltou a ter. E por que essa epidemia, então? Como que a gente pode explicar isso? Foi um conjunto, né, de coisas. Assim, a vinda teve alguns episódios, né? Teve um cruzeiro vindo da Noruega com 20 casos que parou em Santos. Isso foi o marco principal que trouxe esse balde de sarampo do resto do mundo. Teve gente de várias nacionalidades infectadas nesse navio, mais de 1.000 pessoas que transitaram ali dentro, não necessariamente ficaram doentes. Pelos relatos, foram 20 doentes verdadeiramente. E o acúmulo de suscetíveis, né? Então, lembra que eu falei que os indivíduos acima de 60 anos tinham o anticorpo, porque na época deles o sarampo circulava. Sim. Né? Aí vieram várias ações de campanha, né, do sarampo, da rubéola, para que esses bichos parassem de ter circulação dentro do país. De um tempo para cá, as pessoas passaram a dar menos importância para a vacinação. Tanto o indivíduo adulto, jovem, eu não vou tomar vacina, eu já estou grande, a vacina é coisa de criança, quanto as crianças pequenas, que as mães, por influência de mídias digitais, pararam de vacinar também, né? E as vacinas vivas, elas são, a gente chama vacina atenuada. Então, é o bicho, né, que causa a doença, fraquinho, dentro da injeção. Então, muitas pessoas falam assim, mas aí eu vou estar dando a doença. Se eu estou dando o bicho, eu estou dando a doença. Então, isso criou um certo preconceito
a vacina viva, né, que é o sarampo, a catapora. Aí as mães pararam de vacinar com medo dos efeitos colaterais, que são muito raros, né? E isso acumulou suscetíveis. Então, crianças que não têm anticorpos contra o bicho, né? Então, quem está ficando doente é quem não tem anticorpo, quem não entrou em contato com a gente, quem não tomou a vacina. Certo. Tá? Mas as vacinas vivas, elas são seguras, são muito seguras, né? A vacina do sarampo é extremamente segura. Em casos assim, específicos acontecem reações um pouco mais graves. Houve um mito que durante muitos anos para a vacina do sarampo que poderia estar ligada ao autismo, né? Mas isso foi totalmente desmitificado, não existe a menor relação da vacina do sarampo com a ocorrência do autismo. Isso não existe, tá? Existe assim, né? Posso ficar com um pouquinho de mancha na pele uma semana depois, posso ficar um pouquinho de conjuntivite, mas isso passa. É muito menos grave do que uma complicação verdadeira do sarampo e muito menos frequente. Com certeza. A né? medicina evolui, né, gente? Vamos acreditar. Quer dizer, são anos de estudo, É uma são vacina anos de... velha, Exatamente. né? É uma vacina antiga, é uma vacina super imunogênica, super boa. Então, assim, a gente deveria dar mais valor para essa vacina do que ter medo, né? Se as pessoas tivessem o hábito de se vacinar, inclusive na vida adulta, né? Foi o que você disse, criança, já tomei todas as vacinas, mas não, na adolescência tem vacina, na vida adulta tem vacina, antes de engravidar tem vacina para todos os casos, né? Então fica de olho nisso, gente, já vai, ó. Você tá falando comigo aqui, mas já vai procurando a sua carteirinha de vacinação ali, já vê se tá tudo certo. Aproveita, se não tiver a de sarampo, já vai, e outras também, outras doenças, que é muito importante, é a sua vida, né? A sua qualidade de vida e também a qualidade de vida das pessoas. Sim. Você viu, né? Como assim, as pessoas não se vacinaram, olha a epidemia que já aconteceu. Então, assim, é responsabilidade minha, sua e de todo mundo, para que essa doença fique lá quietinha, não dê problema e a gente viva tranquilamente. Sabe? Além do cruzeiro, só complementando, tem a epidemia da Venezuela, que vem acontecendo desde 2015. Que são as pessoas que estão entrando no Brasil também, né? Então, desde 2015 vem acontecendo uma epidemia bem forte na Venezuela e o norte do país também já estavam pipocando casos por ali, né? Norte, Nordeste, isso já era uma coisa que a comunidade médica já estava preocupada, né? Então, jogos, Copa, esse que teve agora a Copa América, né? E esse navio foi o baldinho de sarampo que veio aqui pra gente, entendeu? Olha só, você vê como espalha rápido, né? Bom, gente, eu quero agradecer todo mundo que participou aqui. Se você não participou, mas depois assistiu ao programa e tiver alguma dúvida, escreve lá pra gente nos comentários que eu faço chegar a doutora e ela responde mais pra frente, prazer. né? Foi como eu disse, reforçando a nossa maior arma contra qualquer doença é a informação. Se informe, pergunte, tá com dúvida, vai no posto mais perto da sua casa. As pessoas estão, né, no governo, tá todo mundo interessado em tirar essa doença de circulação. Então, se todo mundo trabalhar para isso, vai dar certo, né, doutora? Sim, com certeza. Então, lembrando que a campanha oficial vai até o dia 16 de agosto. Repetindo aqui os públicos que fazem parte do alvo dessa campanha, que é quem tem de 15 a 29 anos e as crianças de 6 meses a 12 meses. A princípio é isso. Se você tiver contato com sarampo também, vai perguntar lá se é possível, mas a vigilância vai alertar você. Fique tranquilo, vai dar tudo certo? E é isso. E aí eu quero agradecer aqui ao Valdir Porto Ribeiro, a Farley Soares já alertou a gente aqui que São Caetano tá esfriando. Que tem, né, tá programado, tá previsão é que esse fim de semana seja frio, 6 graus, 6 a 8 graus. Aproveitando a pergunta, por curiosidade, esse tipo de vírus do sarampo, ele se espalha melhor no frio, no calor, ou o clima não tem muita ligação? Normalmente existe uma coisa que chama sazonalidade, que tem a ver com o clima e também com a época que o vírus gosta de circular. Então, o sarampo é normalmente nessa transição do inverno para a primavera. A primavera é a época
do inverno para a primavera é que vem a maioria das exantemáticas, né? A catapora, elas normalmente vêm na primavera. Então é isso aí, gente. As flores vêm, mas as doenças também. Também. Não tem muito jeito. Bom, quero agradecer. Você tem mais algum recado? Olha, eu acho que é isso, né? O que a gente fica muito triste é um país que sempre teve cultura de vacinar. É uma coisa que, pra gente, desde a época de Sabin, né? Então, a gente sempre gostou de vacina, campanhas, Zé Gotinha. Todo mundo teve esse hábito. E essa modinha de não vacinar comprometeu toda uma nação, né? Então, isso realmente veio de boatos, de uma insegurança, de coisas que são modismos e que não são embasados cientificamente. E a vacina é segura, a vacina é boa, a vacina é o que vai resolver isso. Não tem remédio, é vacina, né? Então, o melhor remédio para a imunidade, para estar protegido, é vacina. Não tem outra possibilidade. Muito bem. Recado, então, da doutora. Os pais, fiquem atentos, pelo amor de Deus. Conversem com os pediatras, né? Tirem as dúvidas, enfim. Mas não fique parado esperando, não. Vai atrás, é importante. E você que participou aí comigo, eu agradeço. Mais tarde, como eu disse, a gente tem o nosso boletim semanal com resumo aí de tudo que aconteceu no Grande ABC. Se você tiver qualquer sugestão, dúvida, opinião, crítica, elogio, fala com a gente, nossos canais estão todos abertos, tem aqui no Facebook, tem no Instagram, o nosso site e o jornal impresso, que é o nosso carro-chefe, certo? Obrigada pela companhia e até sexta que vem. Obrigada.